Estamos iniciando então mais um Traçando Rotas com a Hands, com Daniel Eli, e hoje com um convidado muito especial que eu já vou apresentar. Mas antes, deixa eu passar para vocês um pouco, falar sobre a Hands, né? A Hands, na verdade, é uma unificação de grandes empresas que decidiram trabalhar juntos para entregar uma solução mais completa de serviços financeiros e digitais para os nossos clientes. Não é só para o transporte e logística, tanto que nós vamos ver que hoje nós vamos falar com uma empresa, né, um empreendedor da área de ônibus, né, de transporte de pessoas. Então isso não fica limitado, mas obviamente pela reputação da Randon Corp, pela Hands ser um braço, né, de serviços financeiros e digitais da Randon Corp, obviamente nós priorizamos também, né, o mercado de transporte e logística, né? Então, se você precisa planejar, a gente brinca aqui, planeje com o consórcio Hands, né? Se você precisa proteger o seu patrimônio, proteja com os seguros da Hands. Potencialize o crescimento da sua empresa com investimentos, empréstimos e financiamentos da Hands. Movimente, né, utilize, né, a alocação da Hands também para movimentar os seus produtos, né? E, enfim, conecte-se com uma plataforma completa de serviços, de inovação e que foi construída para estar como seu aliado, seu braço direito e seu braço esquerdo no dia a dia. Aos poucos a gente vai explicando cada vez mais a Hands. Eu mesmo falando com o convidado de hoje nos bastidores, nós já identificamos várias oportunidades, né, da onde ele poderia ainda estar mais próximo com a Hands. E hoje a gente tem o prazer de estar aqui com uma pessoa que eu conheço de outros tempos aí, mas acho que isso nós nem vamos falar, mas é da aviação Giratur, o Márcio Lorenzetti, né, que é hoje, né, um dos proprietários da aviação Giratur, que faz a locomoção, faz o fretamento, né, de ônibus para o transporte de funcionários das empresas aqui da nossa região. O Márcio, ele fundou a empresa Aviação Giratur em 1983. Tá ficando velhinho, Márcio, já são 41 anos, não foi ele que fundou, ele vai contar um pouco a história, né, o tio, o pai que começaram o negócio, mas a Giratur tem um lema que conversa muito com os valores da Randon Corp, com os valores da Hands, que é sustentabilidade, né, é de ter um negócio sustentável, então vamos também entender ao longo da conversa o que é isso. Márcio, muito prazer de estar aqui com a gente, né, estreando aqui esse espaço do nosso quase que podcast aqui e dando espaço para empreendedores como você, assim, que criou, né, a empresa junto com o teu pai e com o teu tio. Então eu queria, antes de tudo, que tu pudesse falar um pouco da Aviação Giratur. Quem é a Aviação Giratur? Quem é o Márcio? Como surgiu, né? E qual é o foco de vocês? Queria agradecer, né, enfim, pelo convite e poder fazer parte, né, da evolução junto com a Randon, com a Hands, enfim. A criação ela surgiu lá em 1983, ela foi fundada pelo meu pai e meu tio, então iniciaram a sociedade na época, e de lá em diante o intuito principal sempre foi transportar pessoas e transportar com segurança. Que é uma responsabilidade. Que é uma responsabilidade. Dentro desses 41 anos teve altos e baixos, e iniciamos nossas operações com a Randon Corp no ano 2000. E dentro disso a gente pôde ver um crescimento, e um crescimento de ambas as partes, né? Do Sim. Grupo Randon, e também usando o nome Grupo Randon, a gente também cresceu junto com Teve um ganha-ganha aqui. Teve né? um ganha-ganha. Questão de sustentabilidade. Eu acho que no mundo que vivemos hoje, a gente deve pensar muito nisso. Na questão, vamos falar nós como transportadores de pessoas, e transportar com a eficiência que deve ser transportada, com a qualidade, com a segurança. Os veículos em si, eles são grandes poluentes. Ônibus, na maioria, são grandes poluentes. CO2, né? CO2. E o que a gente pensou nisso, e também como projetos inovadores para o próprio Grupo Randon, na renovação contínua de frota.
Então, a gente teve um impacto muito positivo quando a gente teve uma renovação de 100% da frota que atende o grupo Fras-le, a empresa Fras-le. Na verdade, tu está falando em ter um ciclo menor de renovação. Isso. Em anos. Em anos. Hoje, a prefeitura exige 20 anos. Hoje, a gente está com uma renovação de 10 anos. Sim. Tá? E estamos tendenciando para chegar a 8 anos. Para quem não entende, né, Márcio, mas é porque cada 5, 10 anos a evolução tecnológica dos motores e do consumo é bem diferente do próprio CO2. Por isso que quanto menor o ciclo de renovação, mais consumo de CO2. Menos geração de CO2, né? E mais sustentável, né? Mais sustentável. E até na questão dos próprios aplicativos, né? Um aplicativo que a gente utiliza junto ao Grupo Randon. Mas no que ajuda na sustentabilidade? O aplicativo hoje, ele já nos gerou a redução de questão de papéis. Uhum. Então, a gente já trabalha mais eletronicamente nas operações. Então, é um pequeno avanço, mas para nós a gente já sentiu uma mudança. Uhum. Então, a questão da redução do gás carbônico, a redução de materiais, enfim, que vai degradando. Então, são Esse aplicativo explica um pouco melhor o que ele faz. O aplicativo, que é utilizado também com o Grupo Randon, ele gerencia rotas e o gerenciamento de rotas ele é todo online. Então, o controle da nossa operação antigamente era feito em planilhas manuais, de papel. O RH te passava o endereço, tu montava uma rota. Tinha que imprimir os papéis, enfim, separar, gerar outros papéis para entregar para os motoristas. Hoje vem eletronicamente gerado pelo sistema, gera as rotas eletronicamente, distribui para os aplicativos dos motoristas, eles só vão dar o iniciar no aplicativo e vão gerar a rota. Então ele otimiza a rota e isso vai gerar menos necessidade também de carros para fazer... De carros, menos carros rodando, menos consumo de combustível, menos gás carbônico. Mas isso é uma, se eu não me equivoco, é uma startup, né? É uma startup. Olha startup que também é parceira da Randon, se eu não me engano. O que o Márcio está dizendo, isso tem a ver, uma das coisas que a gente vem falando muito, inclusive nesse fórum, né, Márcio? A gente vê esse mundo de transformações tão acelerado, tu não consegue mais crescer sem fazer alianças, né? Isso. Ou com outras empresas, ou entender como as startups podem te ajudar. E a própria Hands, dentro da Hands, uma das nossas frentes é a Randon Ventures, onde a gente investe em startups, né? Ou acelera startups. E essa startup que trabalha hoje contigo, ela é uma startup que está sendo acelerada pela Randon Ventures, né, que é a Murbi, se eu não me equivoco. Então vai fechando o ecossistema. Mas o que isso tem a ver com serviços financeiros digitais? A Hands é uma plataforma que oferece serviços financeiros e digitais, mas ela quer estar contigo, Márcio, ou com os nossos clientes, também para ajudar a modernizar a sua gestão. E às vezes a forma de modernizar a gestão é com uma startup. Né? Então fecha bem e mostra, o teu exemplo mostra para muitos empresários que ainda são um pouco céticos em relação a startups, como isso pode alavancar e fazer a diferença para o negócio. Né? E como a gente conversava ali nos bastidores, o leque de serviços que vocês estão abrindo agora, né? Porque um exemplo de seguros. Os seguros, a gente nunca ouviu falar que a Randon tinha seguros, né? Sim. E no momento que abriu a oportunidade, ela veio muito positiva e até em questão de valores mesmo, né? Muito competitiva de mercado, que a gente acabou, né, incorporando seguros, né, na nossa frota. Daqui tem um conceito, né? Eu acho que esse conceito tu deve também ter no teu dia a dia, porque eu fico imaginando a responsabilidade que é transportar pessoas, né? Então, é quando a gente põe realmente o cliente no centro, né? Tu tem que fazer todo um sistema. O teu negócio não é fretamento, né, de transporte. Tu tá levando vidas, né, de um lado para o outro e tu deve todo dia imaginar como fazer isso de uma forma melhor, mais segura, mais sustentável, etc. Nós, na Hands, também colocamos o nosso cliente no centro. E o que a gente começa a perceber que o nosso modelo antigo de pensamento, a gente sempre teve um banco, a gente sempre teve um consórcio,
mas cada um trabalhando de uma forma isolada. Só que o cliente é um só. O mesmo cliente que muitas vezes precisa de um dinheiro para financiar um ônibus, e tu vai contar, né? Acho que a tua história tem a ver também com financiamentos e consórcio, principalmente. O cara que precisa fazer um consórcio, precisa fazer um financiamento. Outras vezes ele não quer fazer nenhum nem outro, que ele está sem dinheiro para imobilizar ou não está alavancado, ele quer fazer uma locação, que daí ele joga para despesa. Sim. Ah, tá, mas já que eu tenho mais produtos, eu quero fazer um seguro, né? Eu preciso fazer o seguro de frota, eu preciso fazer um seguro da carga, eu preciso... E assim a gente começou a entender que eu tenho que acompanhar a jornada do Márcio. E o que está na tua jornada? O seguro sempre teve na tua jornada. Eu que não te ofereci, né? Isso. Mas conta um pouco da tua história que tu estava me falando do consórcio. O consórcio para ti sempre foi uma forma de planejar uma renovação, né, da tua frota, é isso? Como é que tu enxergou a ferramenta consórcio? O consórcio, ele sempre fez parte da nossa história. O consórcio Andon sempre fez parte da nossa história. E no sentido seguinte, não só como renovação de frota. Então, quando a gente teve que fazer uma ampliação na nossa estrutura física de pátio. Então, quando a gente teve que fazer uma nova aquisição de um consórcio novo... de imóveis. De imóveis, isso. Aí seria a Racon, né? A Racon. E aí a gente buscou uma parceira do Grupo Andon, né? Que hoje a Racon está dentro da Hands, ela está inserida aqui. E só em cima do consórcio que a gente conseguiu fazer a compra de todo o terreno com 100% de consórcio. E dentro disso, o que trouxe para a Giratur? Mas se faz imóveis, por que a gente não pode planejar as autorrenovações dos veículos também? Que tu já sabe que em tanto tempo, uma parte vai ter. Vai ser. Então, o que a gente fez? A gente fez um planejamento de consórcios. Então, a gente sempre mantém girando o ciclo dos consórcios, porque anualmente ele vai ser sorteado e tu vai automaticamente renovando a tua frota com o uso do consórcio. Que hoje, ele é muito mais vantajoso do que se tu fosse fazer um financiamento. Tu vai gastar agora, bem menos. Tu continua tendo a opção do financiamento quando tu tem um pico de mercado e que tu precisa fazer uma compra extraordinária, vamos dizer assim. Por exemplo, agora a nova frente que vocês abriram do Banco Andon, o financiamento que antes era destinado somente para carretas, né? Isso, agora está para pesados. Agora está para pesados, que nós entramos também nesse nova modalidade. Para quê? Por exemplo, agora a gente teve um crescimento muito grande em pouco tempo de mercado. Então, a gente teve que fazer uma renovação muito grande. E aí tu vai precisar de bancos para te apoiar nesse sentido. E a Randon estava ali para nos apoiar nesse sentido. Então, eu acho, viu, pessoal? Então, nós que estamos tentando explicar em cada encontro desses um pouquinho mais para vocês o que é a Hands, está ficando claro, né? O próprio exemplo do Márcio. Foi sempre um cliente de consórcio, usou a ferramenta do consórcio para fazer uma renovação natural, começou a usar seguro, agora já está vendo a opção de usar o financiamento, ou seja, a gente participa do teu dia a dia e assim queremos continuar participando, né? Nós que agradecemos, né? E aí, Márcio, a gente nem tinha combinado isso, viu, gente? A startup que alavanca o teu negócio é uma startup acelerada pela Hands, dentro da Randon Corp, porque também tem a ver, de volta a repetir o que eu falei antes, a modernização das empresas. E é desse ponto que eu queria te explorar na minha próxima pergunta, né, Márcio? Quando tu compara a aviação Giratur lá no início, 83, 84, 85, e hoje, o que mudou do teu business, do teu negócio? Quais são os aprendizados mais marcantes que tu teve ao longo desses 41 anos aí? Tu vê uma tecnologia muito evoluída. Quando o negócio começou... Não é mais só comprar um ônibus e botar e transportar. Não. Hoje, por exemplo, antigamente, tu tinha o teu veículo, né? Tu tinha o teu bem, tu contratava um funcionário e tu ia lá e levava as pessoas, né? Hoje, tu entende que assim, tu estava colocando uma tecnologia embarcada num veículo de última geração, num motorista que tu tem que treinar antes dele começar a trabalhar, porque senão ele não sabe nem operar. Ele não consegue nem operar, não consegue nem ligar o veículo. A gente vê que isso, o que está acontecendo nos ônibus é o que já acontecia nos caminhões, né? A gente vê a dificuldade hoje de um cara que dirige um Scania
quando tem que mudar para um Volvo, para um DAF, né? Isso. É tanta tecnologia de coisa diferente Tu tem que fazer o treinamento para o motorista para ele poder operar aquele veículo. Porque senão ou ele não usa todas as funções necessárias, ou ele não consegue nem utilizar a ferramenta, né? Aí tu tem a questão dos aplicativos, e tu tem que também dar um treinamento para o motorista. Então tu vê uma evolução enorme, que antigamente não existia, era só a máquina que produzia, que eu acho que não é diferente de uma Randon. Hoje um operador de máquinas, para montar uma carreta, ele tem que ter todo um treinamento antes de conseguir evoluir. E o que a gente percebe nisso é que no passado não existia uma preocupação. Uma preocupação com o meio ambiente, com as pessoas. E hoje tem que ser muito voltado à conscientização das próprias empresas, né? A questão dos poluentes que acabam sendo gerados, dos resíduos como estão sendo tratados, as pessoas como estão sendo transportadas, qual a segurança, qual o teu investimento na questão de segurança do teu passageiro transportado. Tu tem um seguro de vida se caso aconteça algum acidente, o que tu tem para amparar. Então, eu acho que teve uma evolução muito grande e eu acho que tem muito mais para evoluir e a gente está eu acho que a gente está no caminho certo e eu acho que a parceria ela deve existir para a gente poder prosperar, né? Eu tenho dito assim, se conectar, viu, Márcio, com a Hands, e aí a gente fica feliz que a Giratur já decidiu fazer isso há muito tempo, é se conectar com o futuro da mobilidade, porque a gente tá conectado a isso, a gente está entendendo como essas tecnologias estão entrando no dia a dia e que soluções e facilidades, né? Tu precisa ter, o exemplo da gestão de rota com a startup é uma delas. Se tu não tivesse isso hoje, o teu custo operacional seria maior. Com certeza, né? Tu não teria o mesmo nível de informações e conhecimento da tua rota, né? Então isso vai fazendo a diferença. A tua própria otimização, né? Então isso vai fazendo a diferença. Tu tinha falado, para quem não sabe, eu conheço o Márcio há mais tempo, né, Márcio? Porque eu já tenho 18 anos de Randon Corp e nesses 18 anos nós já nos encontramos aí em desafios, como, por exemplo, um desafio de uma queda de mercado de 45%, 50%, até em alguns segmentos chegou a 60% lá em 2014, 15, 16%. E, obviamente, quando as grandes empresas entram numa crise forte, as empresas satélites, né, como a Aviação Giratur, que naquela época já trabalhava conosco aqui, também sofre. Me fala um pouco também como é que é gerenciar crises, como é que é gerenciar momentos tão difíceis, né, como aquele que aconteceu, acho que foi 15, 16, né, Márcio? Enfim, sobre a crise. A crise, ela iniciou para nós em 2013. E ela foi se Vocês já foram sentindo antes. Isso, a gente começou a sentir já desde o início, né? Então, final de 12 para 13, a gente já começou a sentir, não foi um grande impacto ali. A gente teve o maior impacto lá em 2016, que daí agravou, né? Porque daí ela não... Foi uma crise que ela se estendeu por um período maior. Porque, para quem não lembra, foi um momento difícil do mercado de transporte, agro no Brasil, e foram tomadas várias medidas, né? Para não desligamento, para manter as pessoas, né? Mas lá em 15, 16 chegou um momento que as empresas tiveram que reduzir bastante os seus quadros, né? E o que a gente teve que fazer nesse período, né? A gente teve uma realocação de mão de obra para poder também não demitir em grande massa. E a questão aí, como teve uma redução, que nem tu disse, para nós teve uma redução de 40% eu imaginei que fosse por aí. De efetivo, eu digo, em veículos e em serviços. O que a gente teve, a primeira ação que a gente teve que fazer, a gente tirou todos os veículos velhos de operação, que eram os veículos que mais tinham consumo. Então, aí vem o valor da sustentabilidade, já está intrínseco aqui. Já também já fez parte dessa estratégia. Isso. Né? Tira o veículo que gastava mais, que tinha mais custo operacional, que tinha mais consumo de combustível. A gente tirou os veículos mais velhos de operação e deixou rodando só os veículos mais novos. Esses veículos mais velhos foram colocados para venda, né? Teve o desafio da venda, Teve o desafio da venda.
E uma que o mercado também já estava em declínio, né? Daí tu não, isso é um mercado que não vai vender. Sim. E graças a Deus, né, enfim, a gente teve a gente conseguiu estruturar a empresa para, enfim, né, não ter um dano maior, mas foi essa estratégia. Tirou os veículos mais velhos de operação, deixou os veículos mais novos operando, vendeu os veículos mais velhos, e com isso, com essas vendas, foi conseguindo suprir caixa para poder depois ter uma retomada de 2018 em diante. Daí começou o mercado a retomar de novo. Foram 2 anos que a gente conseguiu sobreviver ali, né? Sim. E conseguir retomar de novo, e hoje, graças a Deus, né? Mas essa é um aprendizado, né? Porque, e essas crises vão e voltam, né, Márcio? Não adianta a gente... E a Hands, nesses momentos difíceis, qual a tua relação? O que a Hands pode te ajudar nessas dificuldades, né? Como essa lá de 2015, 2016? A gente continuou utilizando os consórcios, né? Tu nunca paraste com a ideia da renovação planejada, né? Não, porque ela me traz mais benefício mantendo a renovação por causa da redução de menos manutenção. Sim. A economia que ela me traz, ela me custa menos tu manter investindo nas renovações do que tu parar com ela. Sim. Então a gente manteve e temos temos a agradecer. Nós tivemos um outro convidado aqui que falou a mesma coisa, né? Que ele aprendeu com o pai dele. Ele disse que é melhor tu pagar em renovado que em manutenção, né? Que é um pouco do conceito do planejamento aqui antecipado, né? E todo o grupo Randon, ele teve a queda, mas ele foi muito consciente. Não foi aquela queda drástica. Foi aquela queda gradativa que tu consegue ir se estruturando com a diminuição, sim, com a redução. Por exemplo, não é assim, ó, a partir de hoje vai reduzir 40%. Não, a gente esse mês vai conseguir reduzir tanto. Teve uma parceria aí. Teve uma parceria, daí foi reduzindo gradativamente, e isso também nos ajudou para também ter um planejamento de dar uma reduzida conscientemente. Mas e aí o seguro, como é que entra no portfólio? O seguro de frota? Hoje, como a gente estava comentando ali anteriormente, a gente tem 4 tipos de seguros. Então, cada um direcionado para a área competente, né? Tem o seguro de frota, tem o seguro do passageiro transportado, tem o seguro de vida do nosso próprio colaborador e tem os seguros metropolitanos e intermunicipais. Dentro dessa gama de seguros, a gente não abre mão, porque a gente necessita de um apoio, e vamos usar o seguro como um apoio, porque hoje o trânsito ele existe. Sim. O risco está ali todo dia, né? Todo dia. O nosso capital, nosso mão de obra, o nosso bem, ele está exposto diariamente a um risco de acidente. Então a gente necessita do seguro, então a gente nunca abriu mão do seguro. Desde que a gente Mas tem um seguro bem específico, né? Que é o RCO, né? Que é como é que explica um pouco só para o pessoal entender esse... Nós, como transportadores, existe... vamos falar só de ônibus. Sim. Tá? O ônibus, obrigatoriamente, ele exige 2 seguros. Um seguro do veículo, que é o que nos ampara num acidente. De terceiros, isso, etc. Né? Que acaba utilizando quando necessário, quando não necessário, acaba não utilizando. E o mais importante é o seguro do passageiro transportado, que é o RCO. Tá. Esse é o RCO. Isso. O seguro do passageiro transportado, o que ele te cobre? O motorista foi descuidado e passou num buraco lá e acabou dando um solavanco e machucou o passageiro dentro do veículo. Sim. É acionado o seguro, e aí esse seguro vai cobrir despesa hospitalar, remédio, o que for necessário. Ok. Então, para nós, ele é muito mais importante o do passageiro transportado do que do próprio gasto do veículo, né? Mas a gente acaba utilizando os dois, né? Tá, então hoje tu tem o consórcio, tu tem o seguro, tem mais algum outro serviço com a Hands? Tem o Banco Randon, né? Agora o banco com financiamento, que é uma coisa nova que a gente está divulgando recentemente, né? O consórcio, tem os 2 tipos de consórcio, né? O consórcio nacional, que é o do veículo, e o de imóveis, né? De imóveis, que é a Racon. Que é a Racon. Tem a MURB, né?
Sei. Então, hoje, acho que temos 5... Pô, tu já pode barganhar um bom desconto com a gente aqui, viu, ô Márcio, porque tu já tem... E a ideia da Hands é justamente essa, né? A partir do momento que a gente tem a aviação Giratur com essa fidelidade, com 4, 5 serviços, eu também consigo, com as tecnologias, assim como tu colocaste de gestão, eu vou ter tecnologias junto com esses serviços, eu te oferecer uma taxa melhor ali na frente, te oferecer um seguro que possa vir com uma condição especial. É quase que um clube de benefícios, né, por estar dentro do ecossistema da Hands. Isso tu vai ver, na verdade, são todos os serviços que para mim são essenciais. Que estão no teu dia a dia. Estão no meu dia a dia. E essa, Márcia, é uma quebra de mentalidade que como a gente está sendo ouvido aqui por vários empreendedores, que eu acho que é uma coisa que fica, e eu vejo que tu aplica na aviação Giratur, né? Quando a gente coloca o cliente no centro, quando a gente realmente entende que a gente está aqui para servir esse cliente com aquilo que ele está precisando, a gente muda a forma de pensar os nossos negócios, né? A gente vai entregar diferente os nossos negócios e os nossos serviços. Então, esse é um pouco do nosso desejo, e a gente é muito reconhecido ainda no mercado como transporte e logística. Mas hoje, por exemplo, tu mesmo falaste, tu usou uma parte de um consórcio para ampliação das tuas instalações, que é o nosso consórcio Racon, que é um consórcio mais aberto para varejo, né? Não é só para transporte, né? Então, temos aí uma infinita, pessoal, são mais de 30 produtos e serviços da Hands, que conheçam, entrem nos links aqui da Hands, que vocês vão poder dominar e conhecer tudo isso. E para tu ver, né, só complementando um pouquinho, são serviços que muitas vezes nem eu próprio, que sou da região, que sou daqui, né, que sou ainda da não casa, conhece, que não conheço, que não sabia que tinha um seguro de vida, por exemplo, né, que vocês oferecem, né? Então, eu acho que é uma gama que pode ser explorada e... né? E tem uma parte que também é o capital de giro dessas empresas, né? Porque às vezes, mesmo tu fazendo tudo certinho, chega um momento que dá um descasamento ali do fluxo de recebimento e pagamentos. Aí nós temos antecipação de recebíveis e outras coisas. Mas eu quero focar aqui, já fiz o merchandise da Hands, tá, gente? Eu quero focar aqui na Giratur, na aviação Giratur, porque a gente te convidou porque tu representa, Márcio, assim como muitos outros empresários, um perfil muito típico do nosso empreendedor, né? Que começa pequeno, tu estava me contando, eram 100 ônibus, hoje são mais de 400, né? Vai adicionando toda essa complexidade de tecnologias, sistemas para melhorar o serviço. Mas o que tu está enxergando para o futuro, né? Qual que é o futuro dessa mobilidade no transporte de pessoas? Como é que tu está preparando a aviação Giratur para o futuro? O que te preocupa também, né, quando tu pensa sobre esse futuro? Hoje, vamos pensar a região Caxias do Sul, né? Vamos pensar a questão... Hoje tu já lida com um trânsito caótico. E visão como transportador. Quanto mais a gente conseguir ter transporte com veículos maiores e reduzir a questão de veículos menores. Tirar o excesso de veículos individuais, vamos pensar assim. Isso. Né? E tu conseguir captar esses passageiros para dentro do teu transporte, tu oferecendo um transporte de qualidade, com um veículo confortável, seguro, né? Um veículo novo, enfim, que tenha uma amplitude que consiga atender essa demanda, tu vai ter um futuro com menos veículos poluentes na rua. E a gente trabalha... E menos veículos, consequentemente. E a gente vem trabalhando fortemente nessa divulgação e nessa ampliação de portfólio de veículos melhores para atendimento, e isso direcionando a todos os clientes que a gente presta serviço na região e fora da região. Para quê? Para que a gente tenha uma consciência que o ônibus, ele não é, porque ele é um veículo grande, ele é um veículo mais poluente, porque ele é um veículo que utiliza óleo diesel. A questão é quantas pessoas a gente consegue captar para dentro do nosso veículo e quantas pessoas a gente consegue não utilizar mais o veículo próprio. Porque se tu colocar 40 pessoas hoje que cada um utiliza o seu veículo individualmente,
dentro de um ônibus para poder ser transportada, tu vai estar colocando um veículo na rua e tirando 40 veículos que estariam poluindo. Então, esse é o meu sonho, né? Quanto mais pessoas a gente conseguir captar para poder conscientizar, e eu acho que a Randon vem forte trabalhando nisso também. Principalmente nas carretas, né? Na eletrificação. Então, eu acho que é um caminho muito sustentável para um futuro, e eu acho que nem eu disse, não só a Randon, mas também demais clientes, eles estão impulsionando e incentivando esse tipo de transporte. Um transporte de melhor qualidade, para que todos possam usar, e, consequentemente, vai estar reduzindo a emissão de poluentes na atmosfera. Muito bom te ouvir, Márcio, assim, e ver que a sustentabilidade, quando a gente fala que é um valor, é muito mais que um valor, tá emprenhada aqui, tá nas tuas palavras, assim. Eu conheço o Márcio já, como eu falei anteriormente, de longa data. É muito bom ver o crescimento do empresário também, né, do empreendedor, onde a sustentabilidade se incorporou na tua visão de negócio, né? Isso é muito bacana, e fica aqui o exemplo do Márcio, da Aviação Geratur, para o que todos nós precisamos acabar fazendo, como seja se nosso negócio é pequeno, médio ou grande, né? Não importa o tamanho, eu sempre falo, se a gente fizer com a convicção correta, fizer da forma correta e com os princípios e conceitos que norteiam esse negócio também corretos, não tem por que não dar certo. E a diferença toda passa pela nossa conversa, parceria, aliança, confiança, né? Eu tenho que saber como te ajudo, tu tem que saber como me ajuda nesse processo. Então, eu queria te parabenizar, porque fazia tanto tempo que a gente não conversava, e eu vejo um outro Márcio aqui, né, com outro nível de consciência, amadurecimento. Eu acho que ficou mais de 5 anos, mais de 5, 6 sem anos, conversar. Sem conversar aí, né? E ver que a Geratur está prosperando, né? Graças a Randon, né? A Rendes, que vem aí. Obrigado, Márcio, pela parceria aí. Nós que agradecemos. Tá bom? Gente, com isso, então, nós encerramos mais esse episódio do Traçando Rotas, mantendo aqui o nosso objetivo de dividir histórias como a do Márcio, da Aviação Geratur, de empreendedores que estão fazendo a diferença e mostrando como a Rendes pode se conectar a tudo isso e também ser um grande parceiro, aliado, né, nessa jornada e nos desafios de cada um desses empreendedores. Nós nos vemos aí num próximo episódio. Até mais.